E aí, beleza? Agora você já deve ter visto essa notícia bombástica de que o Kyrie Irving do Brooklyn Nets pediu para ser trocado antes da trade deadline, que acontece nessa próxima quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Nesse vídeo você vai entender tudo por trás aí dessas razões do porquê ele pediu para sair, e aí eu listei uma série de tópicos aqui que a gente vai conversar para você entender com detalhes essa situação e não ficar viajando, pensando que o Kyrie pode ir para qualquer time, que ele é um jogador mega talentoso e qualquer um iria querer ele. Tem muitas coisas aí para a gente discutir e aqui embaixo uma coisa super importante, muito mais até do que o próprio Kyrie Irving, que pode acontecer e acabar destruindo essa franquia do Brooklyn Nets. Bora! Primeiramente, vamos entender as razões do porquê ele pediu para sair, que pode até ser um tanto conflitante, né, com o que tinha acontecido. Mais recentemente, por volta de umas 4 semanas, o Brooklyn Nets estava jogando super bem, tendo ganhado 18 das últimas 20 partidas antes do Kevin Durant se machucar. Uma vez que ele se machucou, aí o Kyrie está tentando segurar a onda ali e a equipe estava desempenhando razoavelmente bem, assim, né? Ficando ainda na 4ª posição da Conferência Leste. Só que aí o que acontece? Aqui a gente já junta com a situação contratual do Kyrie Irving. O contrato dele termina, né, expira este ano. Então, terminando essa temporada, ele seria um free agent, um agente livre que poderia assinar com alguma outra equipe desde que tivesse o espaço no teto salarial. Se você quiser entender mais sobre teto salarial, como funciona a NBA, fica atento aí que eu já devo ter postado alguns vídeos sobre isso e posso postar mais ainda no canal para você entender mais sobre esse jogo por trás do jogo da NBA. Voltando aqui ao tópico. O contrato do Kyrie Irving termina esse ano. Então, o que acontece? Ele deveria desempenhar super bem para que, com esse desempenho bom, outros times ficassem interessados e o valor dele de mercado subiria. Só que com essa atitude que ele tomou, é um tanto quanto confusa, o Kyrie já tem uma bagagem aí fora das quadras, que ele acaba dando umas declarações um tanto quanto polêmicas, gera discussões dentro do vestiário. Então não é só uma questão de talento, que isso é indiscutível. O Kyrie é um dos mais talentosos, um dos melhores pontuadores que a gente tem na NBA, entretanto ele vem com essa bagagem fora da quadra que é um tanto desafiador para manejar. Ele só conseguiu ter sucesso jogando junto com o LeBron James lá em Cleveland em 2016. Só que ele ali, como uma figura mais importante, com mais voz, não acaba tendo muito resultado, né? E o que acontece? Com esse contrato dele que tá para expirar, somado a essa bagagem que ele tem fora da quadra, existe muito poucos times que têm um real interesse em ter o Kyrie Irving na sua equipe. E aí o que a gente tem que ter muito claro é assim, qual é esse valor de mercado que ele realmente tem? A razão do porquê ele pediu para sair agora é o seguinte, como o contrato dele vai expirar esse ano, o Brooklyn Nets tem a opção de fazer uma extensão de contrato com ele, como se fosse uma renovação. Ah, vai terminar o seu contrato aqui, mas a partir do ano seguinte você vai ter esse novo contrato aqui com a gente. Como o Kyrie Irving tem muito essa bagagem fora da quadra, o próprio Brooklyn Nets, ao construir essa proposta, esse novo contrato dele, colocou alguns condicionais para que ele conseguisse receber todo esse valor de contrato, talvez algum tipo de conduta fora de quadra, um comprometimento em jogar um certo percentual dos jogos da equipe para ele conseguir receber o máximo do salário. Só que aí o Kyrie Irving chegou e falou, não, eu quero 4 anos garantido por 200 milhões de dólares. Né, uma média aí de 40 milhões de dólares por ano. Aí o Brooklyn falou, mas daí não vai rolar, não dá pra gente garantir esses 4 anos, porque tem muita incerteza. Se você jogar bem, a gente vai lá e te paga. Mas se você vir a ter alguma coisa assim diferente, pensar, ter algum insight aí diferente que faça você sair do time por algum tempo, a gente tem que se proteger também. E aí ele não concordou com isso e pediu para sair. Tendo entendido o porquê que o Kyrie Irving pediu para sair, temos que ver agora quais são as outras equipes que têm esse interesse em adquirir os serviços do Kyrie Irving juntamente com essa bagagem. A gente tem que pensar também que se for um time que vai trocar por ele e aí o Kyrie não tem interesse em reassinar com essa equipe, vai ser realmente um aluguel de poucos meses, juntamente com essa bagagem fora da quadra. Então não é só o talento aí que a gente tem que considerar nessa troca. Quais são as equipes que se encaixam como possibilidade aí de troca para o Kyrie? São os times que estão desesperados em conseguir melhorar o desempenho nessa temporada com urgência. Quais são eles? Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks, Miami Heat e talvez o Los Angeles Clippers. Tá? São os 4 grandes times aí que têm esse certo interesse
e todos eles têm essa questão em comum da urgência. E dentre essas possibilidades, a que tem mais tração aí é a discussão com o Los Angeles Lakers, o que até poderia deixar um cenário divertido, né, entre essas duas equipes, porque seria uma reunião aí com o ex do Kevin Durant com o Russell Westbrook e o LeBron James com o Kyrie Irving. Seria um tanto interessante isso, mas a gente ia ter que, claro, considerar o que o Kevin Durant acharia dessa ideia. Particularmente, eu acho que uma troca direta entre o Nets e o Lakers não faz sentido nenhum para o Nets, porque não tem como jogar Westbrook, Ben Simmons e Nicholas Claxton no mesmo time. É só colocar todo mundo em cima do Kevin Durant e ter um cara embaixo da cesta ali para marcar os três, que aí a equipe não vai conseguir pontuar. Então não faz sentido estrategicamente para o Brooklyn fazer essa troca. Como que daria para isso acontecer? Se houver a inclusão de pelo menos mais uma outra equipe que dê essa adoçada ali nessa oferta. Como que funcionaria isso? Por exemplo, vou até deixar aqui na tela um exemplo de troca envolvendo o Toronto Raptors. Nessa possibilidade que eu coloquei do Toronto Raptors, aconteceria somente se esse time optasse por fazer um tanking, né? Deles piorarem o seu desempenho para ter uma chance de escolha de draft mais alta, sabendo que eles têm o Fred VanVleet e o Gary Trent Jr., que também são contratos que podem expirar nesse ano. Então eles de fato estariam abrindo mão do OG Anunoby por 4 escolhas de primeiro round e mais 3 jogadores jovens aí dessas duas outras equipes. Então acho que nesse formato assim poderia ser interessante para o Toronto se eles toparem ir para essa direção aí de piorar o seu desempenho e ter uma escolha de draft mais alta. E ao mesmo tempo, tanto o Brooklyn quanto o Lakers seriam mais competitivos com essa construção. E agora a gente chega no ponto mais importante no vídeo, que vai definir o que vai acontecer com o Brooklyn Nets, que essa franquia está à beira aí de implodir se eles não conseguirem manejar direito a situação. Por quê? O jogador mais importante dessa situação inteira aqui não é o Kyrie Irving. É o Kevin Durant. Com o Kyrie Irving saindo, né, se ele possivelmente for trocado, se o Brooklyn Nets não tiver peças que sejam interessantes para o Kevin Durant continuar tendo um time competitivo, ele pode ser o próximo dominó a cair e pedir para sair. O que está acontecendo atualmente é que as outras equipes da NBA realmente não têm muito interesse no Kyrie Irving, mas com o pedido dele de troca, eles estão sondando ali o Brooklyn para ver. Então o Kyrie pediu para sair, mas o que você acha aí de trocar o Kevin Durant? É aí que paira a grande dúvida do Brooklyn Nets. O que a gente vai fazer para conseguir manter o Kevin Durant aqui na equipe? Se porventura, né, aqui já até fazendo uma previsão, né, do que poderia acontecer, se porventura o Brooklyn falar, isso aí foi um caos, não está realmente dando certo, essa parceria de Kyrie Irving e Kevin Durant não rolou, a gente vai ter que cortar nossas perdas mesmo e ver o que a gente vai conseguir. Nessa situação, a gente tem que ficar de olho numa equipe que poderia trocar pelo Kevin Durant, a que tem mais possibilidade é o New Orleans Pelicans, tá? Então anota aí que essa é a equipe que poderia fazer uma jogada aí para pegar o Kevin Durant com um pacote envolvendo o Brandon Ingram, tá? Então seria uma grande possibilidade aí disso acontecer se porventura o Kevin Durant for para o mercado. E com todo esse caos, se a gente parar para analisar como que estava essa equipe há um ano, eles estavam com Kyrie Irving, James Harden e o Kevin Durant, para talvez no próximo ano a gente ter uma equipe que não tenha nenhum dos três, realmente vai ser assim, um dos maiores fracassos gerenciais aí que uma equipe já teve. Tá? Então eles podem acabar saindo desses 3 caras para ter Ben Simmons. E para a gente fechar bem aqui o assunto e você entender também por que eu tô com a camiseta do Rockets nessa situação. Não é só porque o meu apelido é Yao, não. É porque o Rockets detém os direitos de quase todas as escolhas do Brooklyn Nets até o final dessa década. Com a troca do James Harden, que eles fizeram no ano passado, que agora virou só o Ben Simmons e 2 escolhas ali do Philadelphia, o Rockets detém os direitos da maioria das escolhas do Brooklyn Nets nessa próxima década. Então, se a equipe vir a chegar numa situação que eles não têm nem o Kyrie Irving, nem o Kevin Durant, e só sobra o Ben Simmons, o Brooklyn Nets vai ter um desempenho muito baixo, provavelmente, e aí essas escolhas, que seriam boas escolhas de draft, vão todas para o Rockets.
E aí então, a equipe que está mais feliz aí com essa situação, esperando para tudo implodir, tudo dar errado para o Brooklyn, é o próprio Houston Rockets. Tá bom? Deixa aqui embaixo o que você achou dessa análise, se fez sentido para você, se ficou alguma dúvida, se você quer que eu faça algumas trocas hipotéticas aí do Kyrie Irving ou do Kevin Durant para uma outra equipe. Deixa aqui o que você achou e que tipo de conteúdo você quer ver aqui no canal, beleza? Estamos de volta aí. Me siga nas outras redes sociais que eu tenho postado mais lá também. Valeu!